Olá pessoal, eu sou a psicóloga Priscila Silveira. Hoje eu vou fazer um vídeo, é a sequência de alguns vídeos que eu tenho feito sobre os erros cognitivos no transtorno de pânico. E o erro cognitivo que eu vou falar hoje é o pensamento do tipo "e se?". Esses são pensamentos distorcidos, orientados para o futuro, né? Então são pensamentos negativos de coisas que a pessoa acredita que podem acontecer no futuro. O transtorno de pânico, né, ele está relacionado a medo de ter novos ataques de pânico. Então a pessoa muitas vezes ela fica muito vigilante, tentando prever situações em que que pode disparar aquele episódio tão angustiante, tão muitas vezes desesperador na vida dela, e ela fica tentando prever para se antecipar aquilo e evitar que aconteça. Quando a gente desenvolve esses pensamentos do tipo "e se", muitas vezes a gente vai fazer aumentar a nossa ansiedade, então a gente desenvolve uma ansiedade antecipatória elevada, e essa ansiedade antecipatória, por conta de todas essas janelas que a gente foi abrindo dos pensamentos do tipo "e se", né, que a gente vê imagens de situações muito negativas que a gente não quer viver de jeito nenhum, essa ansiedade elevada faz com que a pessoa diga: não, eu não quero viver isso de jeito nenhum, então eu não vou fazer, não vou me expor a essa situação. Então, exemplos muito recorrentes, né, no relato das pessoas que têm transtorno de pânico, por exemplo, ser convidada para ir para uma festa e ela acha que ela pode passar mal, ela pode ter um ataque de pânico naquela festa, então ela pensa: e se eu passar mal na festa? E se eu passar mal e as pessoas da festa, eu passar mal no nível que as pessoas da festa percebam e todos se mobilizem, e a vergonha que eu vou sentir depois, e se eu perder a admiração dessas pessoas, e o que as pessoas vão ficar pensando de mim? E ela vai abrindo todas essas janelas de situações muito indesejáveis, situações muito incômodas para ela. Vai fazer uma viagem de avião, e se eu passar mal dentro do avião? E se não tiver como eu sair de lá? E se eu não tiver socorro? E se eu perder o controle e eu mobilizar as pessoas, a vergonha que isso vai ser? E pensamentos de coisas que podem acontecer relacionadas, como eu já falei antes, né, o transtorno de pânico ele está relacionado a um foco nas sensações físicas e uma associação com interpretações catastróficas, muitas vezes preocupações hipocondríacas em relação a essas sensações. A pessoa relaciona sensações que são só sensações de ansiedade, muito incômodas, às vezes muito intensas, mas que são puramente respostas de ansiedade, ela associa a doenças, né? Então a enlouquecer, a ter um infarto, a ter um AVC e assim por diante. E muitas das pessoas com transtorno de pânico já fizeram uma série de exames, já foram a muitos médicos e já constataram junto aos médicos que tem uma saúde boa, que não tem por que se preocuparem, mas quando tem o pensamento do tipo "e se", podem pensar: mas e se esse exame estiver errado, né? E se justamente dessa vez esse batimento cardíaco acelerado for realmente um infarto? E assim por diante, né? A pessoa tem muitas vezes a gente vai observar que as pessoas com transtorno de pânico e os transtornos de ansiedade de um modo geral são intolerantes à incerteza. Então, muitas vezes fazem exames intermináveis, porque ela nunca vai ter 100% de certeza, né? Então, lidar com esse grau de incerteza que a vida traz pra gente. Se você teve um ataque de pânico uma vez, passou mal, foi desagradável e muitas vezes desesperador, você não tem que viver em torno da ideia de que isso novamente pode vir a acontecer e cessear a sua liberdade de ir e vir, deixando de ir a festas ou deixando de fazer viagem, deixando de frequentar lugares fechados com muita gente. Então, se você identifica que você está tendo esse padrão de pensamento do tipo "e se", procure anotar esse pensamento, colocar num papel. Eu tenho um vídeo aqui que se chama Identificando Pensamentos Automáticos. Você pode baixar aquela tabela e usá-la. Anote os pensamentos, pense de forma racional e lógica sobre eles. Qual um pensamento legal para vocês terem a respeito disso?
Qual é a probabilidade disso realmente acontecer? Quantas vezes eu já me senti assim e eu não tinha nenhuma doença grave, e aquilo passou depois de alguns minutos e eu continuei? Qual a probabilidade, qual a utilidade desse pensamento? Esse pensamento é útil? Você achar que o pior vai acontecer está te ajudando, está te favorecendo, ou está fazendo você limitar muito a sua vida e elevar a sua ansiedade quando nada está acontecendo? É só um pensamento, lembre disso. É só uma interpretação, é só um pensamento condicionado pelo transtorno de pânico, um pensamento orientado para o futuro, um pensamento negativo. Equilibre esse pensamento com pensamentos mais racionais, para que você possa ter a tua vida de volta com mais liberdade, com mais qualidade, de uma forma mais rica, podendo estar nos lugares onde você desejar. Bom, estamos chegando ao final desse vídeo. Eu espero que o vídeo tenha sido elucidativo, explique bem o que é esse tipo de erro cognitivo. Eu sou psicóloga, faço atendimentos online, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Se você quiser saber mais sobre esse tipo de atendimento psicológico, me escreva, eu deixo os meus contatos aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada e até mais!